Nós vamos ler a partir do versículo 10 agora, Gálatas capítulo 1, verso 10. Observe que a partir do versículo 10, começa aqui na carta uma longa sessão histórica em que Paulo vai contar basicamente os fatos, os eventos, desde a sua conversão, basicamente, mas principalmente o que ele quer mostrar aos Gálatas é a origem da revelação do evangelho que ele recebeu. Porque isso foi atacado seriamente pela pregação daquele grupo que ele mesmo diz, os tumultuadores, que foram lá tumultuar o estado espiritual dos crentes da Galácia. Então Paulo vai contar a história basicamente para demonstrar, para que eles tenham os fatos. Eles ouviram muitas mentiras, essa que é a questão. Então Paulo quer trazer os fatos para eles, o que de fato aconteceu. Ele diz: decorridos 3 anos, então subi... desculpa, eu estou começando no 18, é no 10. 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos dar uma pausa aqui na leitura para fazer algumas observações, então, desse período, desse momento. Então, observe que Paulo rebate frontalmente a acusação que ele está sofrendo por parte daqueles legalistas, judaizantes, que diziam basicamente que ele estava pregando um evangelho para agradar os homens. Por isso que ele não exigia a circuncisão, não exigia as observâncias dos alimentos proibidos e as outras coisas também. Então, eles diziam: olha, ele está pregando um evangelho fácil, porque o que ele quer é adeptos, eu acho que o que ele quer é dinheiro, na verdade. Por isso que ele está pregando esse evangelho esvaziado das marcas fundamentais do judaísmo. Então Paulo fala: se eu procuro o favor dos homens, se eu procuro agradar aos homens, eu não posso ser servo de Cristo. Essa é a sua declaração. Eu não estou tentando agradar homens. Eu estou tentando expor o evangelho de Cristo. Note que a primeira frase que ele disse na carta, lá no começo, foi o quê? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. O texto grego aqui fala assim: nem por meio de um homem. Ele fala: eu não sou um apóstolo por meio de homens, de alguns homens, e nem por um que seja. O que parece que ele está dizendo é o seguinte: olha, os meus inimigos estão certos num ponto. Eu de fato não fui enviado por Jerusalém. Eu de fato não tive, nesse sentido, um comissionamento a partir de alguém, a partir de Pedro ou de Tiago. Eles estão certos. Aliás, ele vai dizer aos coríntios, que ele é uma espécie de aborto, um nascido fora do tempo. Paulo nunca escondeu a sua pouco digna origem como um perseguidor da igreja, como alguém que devastava a igreja.
Então ele está concordando com os seus acusadores neste ponto, e está dizendo, eles estão certos. Eu de fato nunca estive lá em Jerusalém formalmente, oficialmente, eu não fui treinado em Jerusalém. É interessante quando ele diz, eu sou um apóstolo não de um homem, porque talvez essa acusação, isso é uma conjectura que eu faço, eu não tenho certeza, nem condições de provar isso, mas havia um homem no começo muito influente na vida de Paulo. Quem? Barnabé. Barnabé, no começo, ele foi tudo para Paulo, né? Se não fosse Barnabé, Paulo teria ficado lá no esquecimento. Todo mundo tinha medo dele, ninguém ia perto dele. Quem foi lá, pegou Paulo e disse, venha Paulo, comigo, eu vou te levar. E Barnabé já era notável entre os apóstolos, a Bíblia fala, de Jerusalém. Então, Barnabé é quem está muito perto de Paulo no começo. E talvez alguém podia dizer, esse aí é um apóstolo de Barnabé. Na verdade, quem o comissionou não foram os apóstolos de Jerusalém. Quem o comissionou foi Barnabé. Paulo diz, eu não sou comissionado nem dos apóstolos de Jerusalém e nem por Barnabé. Porque o que aconteceu comigo foi um chamamento direto de Jesus. A questão do caminho de Damasco, né? Da estrada de Damasco, o encontro com Cristo, o chamamento de Cristo naquele momento, dizendo que Paulo seria um apóstolo aos gentios e que teria que sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, vocês sabem da minha história, vocês sabem quem eu fui, o que eu fiz. Eu nunca fui flor que se cheire, né? Eu realmente fui alguém muito complicado, eu devastei a igreja de Deus. Só que naquele tempo eu queria agradar homens. É isso que ele está falando. Naquele tempo eu queria agradar homens. Porque o que eu queria? Notoriedade. Por que é que eu fazia aquelas coisas todas, ele está dizendo? Porque eu queria notoriedade, eu queria reconhecimento, eu queria ser reconhecido como o mais zeloso de todos. Naquela época, a minha preocupação era humana mesmo. Mas hoje não. Hoje eu não tenho essa preocupação. Vocês ouviram qual foi meu proceder outrora no judaísmo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove. É muito interessante aqui, meus irmãos, porque ele vem na narrativa falando eu, sempre primeira pessoa, eu, de repente ele para e começa a falar da terceira pessoa, ele. Quando ele trata de narrar a sua salvação, a sua experiência, a sua conversão, o seu chamado, some o eu. Ele deixa de ser o ator. Porque quem está no centro das ações é Deus. Veja o que ele diz. Quando, porém, a Ele que me separou antes de eu nascer, e que me chamou pela sua graça, quando a Ele aprouve, foi prazeroso, essa é a ideia, quando foi agradável a Ele, que é Deus, revelar, usa o termo apocalipsis, revelar, tirar o véu, descobrir, no sentido de tirar aquilo que está encoberto, trazer à luz, revelar seu Filho. E a próxima expressão é interessante porque ele não diz para mim, se esperaria essa construção. Revelar seu Filho para mim. Mas interessantemente ele diz em mim. Isso é cristianismo. É diferente de meramente saber coisas, aprender fatos, ter conhecimento sobre certas coisas, conhecimento mental, intelectual. Não.
Deus não apenas revelou coisas para mim a respeito de seu Filho, não, Ele revelou seu Filho em mim, dentro de mim. Isso é poderoso, isso é uma expressão poderosa. Ele vai dizer mais tarde, por isso, não sou mais eu. Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Quando Deus quis fazer isso, Paulo diz, não quando eu quis. O que eu queria era prender cristãos, devastar a igreja. Era isso que eu queria. O eu só faz isso. Mas quando aprouve a Ele, que é Deus, que é soberano, e que tinha ele fala, separado desde o ventre. E aqui parece Jeremias falando, né? É um eco das palavras de Jeremias. Jeremias usa essa expressão também. O Senhor me separou desde o ventre da minha mãe e me constituiu profeta às nações. Paulo está dizendo, o meu chamado é da mesma natureza de Jeremias, para pregar às nações, para anunciar a mensagem da salvação às nações, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Esse é o resumo. Note que ao longo das suas cartas, frequentemente Paulo fala que ele é o dispenseiro de um mistério de Deus. Não é isso que ele fala muitas vezes? Ele diz, olha, foi por meu intermédio que um mistério divino que estava oculto dos séculos, das gerações, agora foi revelado. O que é esse mistério? Alguns pensam, é a doutrina da salvação pela fé e não pela lei. Não, não é isso, isso já estava revelado há muito tempo. Ele mesmo vai dizer, não, isso aí está claro desde o começo, que a salvação é pela graça, mediante a fé, pela aliança. Não sou eu que estou revelando isso não, isso é algo que Deus já revelou há muito tempo. Qual é o conteúdo, qual é a natureza do mistério do qual Paulo se torna o dispenseiro, o responsável por revelar? É justamente a inclusão dos gentios, dos estrangeiros. Eu e você, nós não somos judeus. A inclusão livre, graciosa dos estrangeiros à comunidade da aliança. Irmãos, por que você acha que ele está tão bravo com esse negócio dos legalistas de colocar circuncisão, dieta judaica e calendário judaico? Por quê? Porque essas três coisas, desde o tempo dos Macabeus, são identificação do judeu contra os gentios. A ideia é isso que nos separa deles, é isso que nos torna melhores do que eles. Eles não têm essas coisas, nós temos. Então nós somos melhores do que eles. Por isso que Paulo quer triturar essas coisas, porque ele quer dizer, Deus derrubou o muro. Havia um muro entre os povos, sim, mas Deus derrubou este muro. Efésios capítulo 2. Ele derrubou a inimizade que havia no meio, em forma de ordenanças. A circuncisão é citada lá, especificamente. Ele diz, vocês aí gentios, vocês eram incircuncisos. Vocês eram estrangeiros, vocês eram excluídos, vocês não faziam parte da comunidade da aliança, vocês não tinham vez, não tinham nada, não tinham ninguém, não tinham Deus. Mas agora o Senhor os trouxe para a família de Deus. O que Ele fez? Tinha um muro no meio, tinha uma parede, uma divisão. Deus implodiu essa parede, essa divisão. Quando os legalistas começam a pregar sobre circuncisão, sobre
dieta judaica, sobre calendário judaico. O que eles estão fazendo? Reconstruindo a parede entre os dois povos. É isso que ele não pode aceitar, sob hipótese alguma. E por isso que ele vai dizer que eles têm que escolher se querem Cristo ou as obras da lei. Essa expressão é importantíssima em Gálatas, as obras da lei. Amanhã nós vamos gastar tempo para entendê-la. Muito mal compreendida, infelizmente. Então ele está contando para eles: olha, Deus revelou o Filho dele em mim. Eu compreendi o mistério. Eu compreendi como é que funciona a inclusão dos gentios na comunidade da aliança, como um só povo com Deus, sem separação. Então eu não tinha mais o que fazer em Jerusalém, não precisava ir para Jerusalém. Por isso que ele fala: sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia. E aqui é o único lugar que ele menciona essa ida dele para a Arábia. O que ele foi fazer na Arábia? Depois do encontro lá com Cristo no caminho de Damasco, de um período que ele ficou por ali, né? Aí ele fala que ele foi para a Arábia. Arábia não é a Arábia Saudita. Arábia é, na verdade, o sul de Israel, bem ao sul, quase indo para o Egito, onde ficava um certo monte muito conhecido da antiguidade, o Monte Sinai. É interessante ele falar isso. Eu fui para o lugar onde Deus deu a lei para Moisés. Eu fui para aquele lugar e de lá eu voltei, sabendo, entendendo o mistério do Evangelho. O Evangelho é a nova lei nesse sentido. Mas ela não está contra a antiga lei. Ela é um aperfeiçoamento daquela. Plena continuidade, não tem rompimento. Ele fala que depois da Arábia, ele voltou outra vez para Damasco, onde ele tinha tido o encontro com Cristo na estrada, onde ele foi batizado também. E ele diz no verso 18, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Agora a gente não tem certeza se esses 3 anos aqui são desde da conversão dele até que ele foi a Jerusalém se encontrar pela primeira vez com Pedro, se é depois da visita dele para a Arábia, porque aí essa cronologia aqui, infelizmente, não fica suficientemente claro para entender. A minha suspeita é que ele ficou esses 3 anos na Arábia. É só uma suspeita. É porque ele não teria por que mencioná-la aqui, não faria muito sentido. Os Gálatas nem sabiam de nada dessa história. Ele foi até a Arábia e provavelmente ele teve... É como se ele dissesse, olha, eu não tive 3 anos com Jesus lá na Galileia, não tive. Como Pedro teve, como João teve, como Tiago teve. Eu não tive esses 3 anos de discipulado, mas eu também tive os meus. Sozinho, no deserto, eu também tive o meu tempo de encontro com Cristo. Mais para frente ele vai mencionar, 14 anos depois eu voltei para Jerusalém. Alguns acham que esse 14, talvez, só uma suposição também, tem a ver com aquilo que ele fala aos Coríntios. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado ao 3º céu e viu coisas inefáveis no paraíso, as quais não é lícito descrever. Pelo menos são parecido, 14 lá e 14 aqui. É possível que ele esteja querendo dizer que ele teve grandes visões apocalípticas, inclusive, durante esse período dos 3 anos lá na Arábia,
em que Jesus se revelou diretamente para ele. Foi um apocalipse também, a palavra que ele usa é essa. Foi uma revelação de Jesus Cristo, diretamente para ele. Note que esse é o argumento que está falando, olha, eu não recebi o evangelho diretamente de Pedro, ou de Barnabé, ou de quem quer que seja, mas eu recebi esta mensagem do evangelho, que os gentios também fazem parte da aliança e não precisam se circuncidar, e nem guardar as outras regulamentações judaicas, diretamente de Cristo, através de uma revelação pessoal de Jesus. E aí, ele diz aí, decorridos os 3 anos, então subi a Jerusalém para face a face, né, com Cefas, que é Pedro, né, o nome aramaico de Pedro, Cefas. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor, que vai estar sempre envolvido nessa controvérsia, por isso que ele cita Tiago aqui. Tiago está muito envolvido nessa controvérsia dos judaizantes, porque aparentemente os judaizantes, os legalistas seletivos, estão dizendo que eles têm Tiago do lado deles. Mas esse Tiago, lá no Concílio de Jerusalém, foi para o lado de Paulo. Mas no final, lembrem, e eu vou abordar isso amanhã melhor, no final do Concílio de Jerusalém, quando o Tiago se levanta e diz, Paulo está certo, não precisa circuncidar, ufa. Mas acho bom que eles guardem pelo menos umas coisas aqui de comida, diz Tiago, no final do concílio, não é? E coloca algumas observâncias alimentares ainda. A pergunta é, seria essas observâncias alimentares impostas pelo Concílio de Jerusalém algo que Paulo concordaria ou discordaria? Nós vamos ver isso amanhã. Mas o ponto dele aqui é dizer, eu subi a Jerusalém e me encontrei com os 2 principais personagens dessa coisa toda aqui, dessa discussão toda aqui. Pedro e Tiago. E sabe o que aconteceu? Eles não discordaram do meu evangelho. Então, o ponto dele é dizer o seguinte, desde o começo, tanto Pedro quanto Tiago sabiam o evangelho que eu prego. Eu expliquei para eles. Desde o começo. E tive que voltar novamente 14 anos depois para reexplicar tudo de novo. E eles jamais questionaram a minha pregação. Então, o que está falando é o seguinte, o que eles estão dizendo aí, que eu não tenho ligação direta com Jerusalém, é verdade por um lado. Ele diz, é verdade, não tenho mesmo. Mas é falso por outro, não quer dizer que eu prego algo contrário. Não quer dizer que eles lá não sabem exatamente o que eu prego. O pessoal em geral não sabe mesmo, ele falou, isso é verdade. Só ouviu, aquele que nos perseguia agora prega aquilo que ele perseguia. Mas ele diz, mas Pedro e Tiago sabiam, desde o começo. Olha a ênfase no verso 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Ele está falando, isso que eu estou falando é verdade. Eles falaram que eu nunca fui lá, que eu nunca me encontrei com eles. Eu estou falando diante de Deus, e Paulo fala, que eu fui. 3 anos depois, que eu fui para as Arábias, voltei. 3 anos depois, eu fui me encontrar com Pedro e com Tiago. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e vocês sabem, comecei o trabalho, e tempinho depois eu cheguei na terra de vocês, Gálatas, passei aí em Cônio, Listra, Derbe, cidades da Licaônia, passei por aí. Nesse período, ele diz no verso 22, eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, claro, eu não fui lá. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo quer argumentar com isso, que toda essa transformação que aconteceu na vida dele não era fruto de uma mudança humana. É como se ele dissesse, a transformação que aconteceu na minha vida é um milagre, é uma obra
que só pode ser explicada a partir da obra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ninguém muda de mente dessa maneira. Eu surpreendi até mesmo os cristãos, eles diziam, acho que não dá para acreditar muito no que está acontecendo. Como é que alguém pode mudar tanto, tão rapidamente? Mas aí sim, capítulo 2, verso 1, 14 anos depois, o que tem nesses 14 anos aí? 2 viagens missionárias, né? Tem gente sendo convertida ao longo de inúmeras cidades. Eu ouso dizer que uma centena de igrejas plantadas, pelo menos. É muita igreja plantada. E muitas dessas igrejas eram consequência da pregação de Paulo. Ou seja, nem sempre foi ele que foi lá pregar na igreja tal, na cidade tal, mas pessoas que se convertiam com o trabalho dele e que depois perpetuavam essa obra. Por exemplo, se você estuda Colossenses, você vê isso. Paulo pregou em Éfeso por um tempo, na escola de Tirano. Provavelmente chegou um homem chamado Epáfras ali, ouviu o evangelho lá diante de Paulo, se converteu, voltou para Colossos, fundou uma igreja em Colossos, provavelmente fundou uma igreja em Laodiceia e provavelmente fundou uma igreja em Hierápolis. Um cara só planta 3 igrejas. Resultado desse trabalho do apóstolo Paulo. Tal era o poder espiritual em ação, tal era a seriedade da pregação, a profundidade da pregação. Ela criava vida, gerava todos esses resultados. Mas agora o que Paulo quer explicar para os Gálatas com mais detalhes é justamente o que aconteceu nesses 14 anos depois. Subiu outra vez, ele fala, a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aqui nós chegamos, meus irmãos, ao núcleo da controvérsia, né?
dá para entender que era isso aqui que estava confundindo os Gálatas, que estava reforçando a confusão deles. Os judaizantes, aquele grupo de legalistas, estava fazendo jogo sujo, essa que é a verdade, tentando jogar uns contra os outros, uns apóstolos contra os outros, do tipo dizendo assim, olha, o meu grupinho aqui é o do Tiago, tá bom? Mas Pedro esteve um pouco do lado de Paulo, mas agora também está do nosso lado. Então a ideia é, Paulo ficou sozinho nesta controvérsia, nessa história. Bom, queridos, aqui a gente tem algumas dificuldades com o texto, que nós não podemos fechar o olho. É um pouco difícil entender quando aconteceu esta segunda viagem de Paulo a Jerusalém. Veja que ele fala isso aí, né? Decorridos 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. É um pouco difícil aqui nós entendermos exatamente quando que isso aconteceu, porque o livro de Atos, na verdade, narra 3 ocasiões em que Paulo vai a Jerusalém, e não 2. Mas aqui em Gálatas ele narra só 2. E aí isso nos causa uma dificuldade de encaixar, harmonizar. Vamos tentar dar uma olhadinha então nessas circunstâncias. O livro de Atos há 3 momentos em que Paulo vai para Jerusalém com Barnabé. O primeiro é registrado em Atos 9:27. Então veja aí o que diz lá em Atos capítulo 9, verso 27. Mas Barnabé, aí está o fator Barnabé na vida de Paulo, na história de Paulo, tomando-o consigo, sob sua proteção, a ideia não, venha comigo, eu vou te levar, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, essa aqui aparentemente é a primeira ida, é aquela que ele relata lá, 3 anos depois. Fui a Jerusalém, me encontrar com Cefas e permaneci lá 15 dias. Provavelmente é esse momento em que ele sobe a Jerusalém com Barnabé. Barnabé o leva para o apresentar, porque realmente ele não teria como ir sozinho encontrar Pedro e Tiago, eles não iam dar uma entrevista, não iam marcar o encontro com ele. Mas como Barnabé levou, eles o receberam, e esse é o momento em que eles se conhecem pessoalmente, né? Pedro, Tiago e Paulo se encontram pessoalmente em Jerusalém. O segundo relato está no capítulo 11. A segunda visita é relatada em Atos 11, após a profecia de Ágabo sobre a grande fome que sobreviria no tempo do imperador Cláudio. Lucas relata aí nos versos 29 e 30. Atos 11, 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Paulo e de Saulo, de Barnabé e de Saulo. Então observe que essa narrativa, ela parece ter algumas semelhanças com o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 2. Por isso, inclusive, vários comentaristas de alto nível, né, como F.F. Bruce, como Timothy George, defendem essa ideia. Eles dizem, inclusive, olha, Gálatas 2 está se referindo a Atos 11. A esse momento. Então, a ideia então seria, veja que isso muda bastante a interpretação da própria carta. Porque se Gálatas 2 acontece aqui, nesse momento de Atos 11, então ela foi escrita antes do concílio de Jerusalém, e não depois. Isso muda bastante a interpretação. Muda em termos de dramaticidade, não de conteúdo, porque em últimos casos o assunto é o mesmo e a solução é a mesma também. A diferença só fica a seguinte: se está acontecendo antes,
Então Paulo ainda não tinha um parecer favorável da igreja como um todo a seu favor. E se está acontecendo depois, ele já tinha esse parecer. É difícil definir totalmente, mas eu sigo a maioria dos intérpretes que acha que não é esse momento aqui de Atos 11. Porque a única coisa parecida que tem é porque Paulo diz lá em Gálatas 2 que ele subiu em resposta a uma revelação de Deus. E aqui, em Atos 11, ele é dito que foi por causa da profecia de Ágabo. Ágabo profetizou que haveria uma fome sobre a Judéia no tempo do imperador Cláudio, e então eles fizeram uma oferta de Antioquia, das igrejas dos gentios, para abastecer os irmãos lá em Jerusalém. Mas note que no relato do capítulo 11, verso 29 e 30, nem sequer diz que Paulo foi até Jerusalém, diz que ele foi até a Judéia. Nem Jerusalém é mencionada explicitamente. Mas não é impossível que ele tenha ido, não é impossível. Faria sentido, né? Ir a Jerusalém, a capital da Judéia. Mas diz que ele se reuniu com os presbíteros, não diz que se reuniu com os apóstolos. Nessa passagem. Não diz que se reuniu mas com os presbíteros. Mas em Gálatas 2 ele diz que se reuniu com os apóstolos. Então pode ser esse o motivo pelo qual, no seu relato em Gálatas 2, ele pula essa aqui, ele não conta esta. Porque esta viagem dele a Jerusalém, se é que ele foi até Jerusalém, ele foi certamente até a Judéia, mas talvez tenha até Jerusalém também, não foi para discutir teologia. Ele não foi lá discutir teologia nesta viagem. Ele foi lá fazer ação social. Ele foi lá entregar uma ajuda para as igrejas da Judéia. Então, o momento em que de fato ele sobe para discutir teologia é Atos 15. Atos 15, sim. Agora nós temos que dar uma olhada nesse texto. Já lemos antes, né, o versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Irmãos, como é que você interpreta essa expressão aí? Contenda e não pequena discussão. Eles quebraram o pau, né? Essa que é a realidade. Foi briga da boa, mas não, logicamente não foi uma briga física, né? Foi uma briga de ideias. O texto fala contenda e não pequena discussão. Então a discussão foi muito grande. E a discussão não resolveu, aqui está o ponto. O grupo de judaizantes chegou a Antioquia e devia ter passado pelas igrejas já que Paulo tinha evangelizado, e começou a dizer, ali debaixo das barbas de Paulo e Barnabé, esses caras têm que circuncidar ou eles não são salvos. Paulo e Barnabé foram para cima deles. E discutiram ardorosamente, o texto fala, né? Não pequena discussão, uma discussão grande. Mas não resolveu o assunto, então eles decidiram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então aqui nós vamos ter, né, o relato do que a gente chama até hoje, do primeiro concílio. O primeiro concílio da igreja. Uma prática antiquíssima, portanto. Significa que quando há uma dificuldade de entender, interpretar uma doutrina, um texto, a igreja se reúne para discutir e chegar a uma conclusão. Desde o início, a livre interpretação não significava doutrinas livres.
criação livre de doutrinas, cada um faz o que quer. Não é isso, não. A igreja tem que ter ordem, ela precisa seguir um padrão, isso é necessário. Então essa reunião funciona para isso, mas note que é uma reunião participativa. Não tem um papa sentado na cadeira dizendo, é assim, ponto final. O que existe é a argumentação, discussão, vamos analisar biblicamente a situação. É uma prática muito saudável essa, que a igreja seguiu por algum tempo. Nós temos os primeiros concílios da igreja, como Niceia, Calcedônia, são bons concílios, mas mais para frente os outros se perderam, justamente porque um papa apareceu lá dizendo qual era a interpretação infalível. Eles se reúnem para discutir a questão, é isso que o texto diz. Verso 3, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, o texto fala, veja só, eram cristãos, portanto, crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eles têm que guardar essas coisas, é necessário, é condição, eles estão dizendo. Então se reuniram, diz o verso 6, os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, não foi pequeno, foi grande, e aí Lucas vai relatar os pronunciamentos de Pedro, as explicações de Paulo e Barnabé, as contra-argumentações dos judaizantes. Todo mundo teve direito a falar, inclusive os judaizantes. Todo mundo teve direito de expor a sua opinião. Mas no final prevalece a posição de Paulo e Barnabé. Ele é apoiado por Pedro e apoiado por Tiago. Muito embora o Tiago, no final, diga, vamos manter uma concessão, ele diz. Essa concessão, que está lá a partir do versículo 12, veja que o Tiago, todo mundo esperava que ele fosse criticar a posição de Paulo, até então era conhecido como aquele que era defensor da circuncisão. Ele argumenta biblicamente, citando o profeta Amós, uma profecia, dizendo que se cumpriu a profecia da restauração do tabernáculo caído de Davi, na inclusão dos gentios na comunidade da aliança. Então a conclusão dele no verso 19 é, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, vamos parar de perturbar essas pessoas. Eles não precisam se circuncidar. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Essa última concessão aqui feita no concílio, ela parece ser uma política de boa vizinhança. É isso que Tiago diz. Ele diz, seria bom, vamos fazer isso, que os gentios, estou falando para gentios, não para judeus, que os gentios convertidos, eles não precisam se circuncidar, acabou, concordamos. Mas eles devem continuar observando, olha, comida sacrificada eles não devem, carne de animais sufocados não devem, sangue não deve. Por que ele diz? Porque os judeus têm suas sinagogas em todas as cidades. Então, basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte, vamos manter uma ponte de conversa com eles. Se nós cortarmos tudo agora, se nós tirarmos tudo isso, 100%, nós vamos romper totalmente relações com eles. Já que nós cortamos o que é muito caro para eles, a circuncisão. Nós abrimos mão da circuncisão. Nós não vamos mais circuncidar os gentios. Os judeus não vão gostar disso. Mas, se pelo menos os gentios convertidos continuarem observando minimamente essa dieta judaica, vai ser um bom testemunho
a porta fica aberta, nós continuamos dialogando com eles, podemos pregar para eles. Provavelmente essa é a ideia. Seria a ideia de dar um bom exemplo, um bom testemunho aos gentios. Se eu estou correto nessa leitura, eu consigo entender por que Paulo concordou com isso. Porque Paulo não criticou essa decisão, aceitou essa decisão, mesmo que ele parece crer, ele fala isso nas suas cartas. Por exemplo, ele fala, olha, a comida sacrificada ao ídolo, tem algum mal? Nenhum, é só orar, agradecer, é de Deus. O ídolo não existe, a carne é de Deus, você ora, agradece, manda ver. Você não tem que se preocupar com a origem, não tem que ficar perguntando, olha, essa carne aí, onde é que veio? Não, você ora, agradece, como está tudo certo. Se tiver tudo bem para a sua consciência, vai em frente. Então, por que é que ele não se opõe aqui a essa fala de Tiago? Será que é porque ele pensou, bom, já ganhei no principal, não custa nada abrir mão aqui? Será que foi um pensamento pragmático? Não creio. Paulo não parece nem um pouco pragmático. É porque, na verdade, ele também defende esse princípio. Se vocês se lembrarem, quando ele fala, olha, sobre as carnes, não tem problema, é só orar, é só agradecer, santificado fica, e ponto final. Mas se algum irmão fraco na fé, iniciante, falar para você, olha, isso é carne sacrificada ao ídolo, o que você faz? Parei. Então eu não como. Qual é o princípio paulino aqui? O princípio é, se alguma coisa que não me é essencial, que eu posso muito bem ficar sem aquilo, não é aquilo, a minha vida não depende daquilo, a minha alegria não depende daquilo, a minha felicidade não depende daquilo, mas é simplesmente uma coisa supérflua, externa. Se aquilo é uma causa de tropeço para alguém, eu posso abrir mão daquilo. Então ele fala, não como carne mais, eu vou virar vegetariano se precisar. Se isso pudesse ser um bom testemunho. Nesse ponto, ele está sendo muito coerente, porque ele está pensando o seguinte, olha, isso não reconstrói o muro, isso ajuda a manter o muro no chão. Isso não reconstrói o muro. Porque ninguém está colocando essas coisas aqui como exigência para a salvação, ele está dizendo. Se é só uma questão de dar um bom testemunho para os judeus, estou dentro, ele fala. Sem problema. Porque isso ajuda a manter o muro no chão. Ajuda a aproximar os povos. A grande luta de Paulo em Gálatas é esta. É aproximar os povos, é unir o corpo de Cristo. O que ele não suporta ver é essa divisão que se estabeleceu no corpo de Cristo, porque um grupo se acha mais espiritual do que o outro, porque um grupo se acha melhor do que o outro, justamente porque observa práticas legalistas, se sente superior. Isso reconstrói o muro, isso quebra a comunhão da igreja. Então Paulo é implacável contra isso. Mas, no outro momento, ele usa a mesma coisa, que é comida, de lá para cá, né, do gentil para o judeu, não do judeu para o gentil, do gentil para o judeu, como uma forma de dar bom testemunho. Ele diz, excelente. É isso mesmo que nós temos que fazer para manter a centralidade de Cristo, para manter a união do povo de Deus debaixo de um evangelho único, que não é 2, não é 3, mas puro, sem adições. Com essa parte histórica toda, a gente já consegue ter uma noção realmente dos pontos em Gálatas. Amanhã a gente vai entrar na teologia mesmo. Tentar entender agora qual é a argumentação de Paulo em relação ao papel da lei. Então, para que Deus deu uma lei no Antigo Testamento? Qual era o papel daquelas comidas, inclusive?
e o que significa viver a vida espiritual. É o assunto de amanhã, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê mais compreensão dela, para que ao entendermos mais as Sagradas Escrituras, possamos viver para o teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e glorificando o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.